pessoal, boa noite. Que a paz de Deus, a graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, com todas. Vamos lá para mais um devocional, mais um momento de reflexão sobre a palavra do Senhor. Hoje a palavra fala sobre os perseguidos, né? E a explicação que Deus nos dá hoje, né? O motivo, né? Porque existem as perseguições. Os perseguidos é simplesmente porque são aqueles escolhidos de Deus, tá? Vamos estar nos embasando na palavra do Senhor que está lá em Êxodo, capítulo 1, o versículo serão 15 e 16, tá? Que diz assim: E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Pua, e disse: Quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Aqui está falando sobre a passagem a respeito de Moisés, né? Muito conhecida, né? Que a mãe a mãe do Moisés conseguiu esconder ele por 3 meses dentro de casa, né? Porque tinha um edito do rei que todos os meninos tinham que morrer, né? E ela conseguiu, com muito sacrifício, esconder ele de todos, dos guardas, de toda a população durante 3 meses. E aí chegou uma dada circunstâncias ali que não dava mais para esconder aquela criança, né? Aí ela fez um betume, uma cesta, colocou Moisés e lançou ao rio, né? Muito famosa aí que todos conhecem. Mas o foco da palavra de Deus hoje, o que Deus manda, tá exortando a respeito da palavra hoje, é sobre por que acontecem essas perseguições, né? Na vida do crente, na vida daquele que teme a Deus, na vida de quem está servindo o Senhor, né? A primeira perseguição, não a primeira que Moisés veio antes de Jesus, quer dizer, Jesus é Deus, né? Tá? Desde a eternidade do lado de Deus, estava junto na criação do homem, mas ele também foi outro que foi muito perseguido, né? Desde o ventre da sua mãe, desde que nasceu, o rei Herodes buscava, né, a sua vida, buscava matá-lo, porque existia uma profecia, né, que ia nascer em Judá, em Belém de Judá, o rei dos judeus. Então ele buscava de toda forma matar essa criança, porque ele sabia, né, pela profecia, mas antes disso, não só a profecia, mas os espíritos malignos que estavam com ele, né, o próprio Satanás, ele vê no futuro. Ele consegue enxergar o futuro assim como Deus, né? Deus tem outros, é muito mais poderoso, né? E tá acima de todas essas forças, mas Satanás tem esse talento, né? Tem esse dom de ver e enxergar o futuro. Então, ele incitou Herodes a perseguir o rei dos judeus, seria Jesus, mas na verdade Jesus Cristo, além de rei dos judeus, salvador do mundo, né? Ele não queria ver a obra completa, a obra se concretizando, a obra da salvação. Então, ele fez de tudo para impedir aquilo, né? Mais para frente também, lá quando Jesus se batizou e foi para o deserto, né, jejuar, também tentou de tudo, né? Levou Jesus ao pináculo do templo. Olha, se você me adorares, vou te dar isso aqui tudo. Isso aqui tentou lubridiar Jesus Cristo, para trás de mim, Satanás, em nome de Jesus, né? Então, ele sabe o que você vai ser lá na frente. Ele te enxerga no futuro, ele te enxerga no seu futuro, assim como Deus está enxergando. E ele quer impedir a obra de Deus na sua vida. É por isso que você é tão perseguido e você não entende, né? Outro exemplo de homem muito perseguido, né? Foi o próprio Davi, pelo rei Saul, né? Saul procurava de toda forma, toda maneira matá-lo. Ele teve que sair por várias vezes, né? Se esconder nas montanhas e se esconder das vistas de Saul, que Saul queria matá-lo, né? Porque ele o Saul, não o Saul feio, homem, mas a inspiração maligna que vinha sobre ele sabia, né?
dos grandes feitos que Davi iria fazer, né? Grandes feitos que iria ficar registrado na Bíblia, que ia ser por exemplo, ia ser motivação para várias gerações, né? A contar desde a idade de mancebo, né? Derrotou um gigante, ele um mancebo, praticamente um menino derrotando um gigante pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Deus. E vamos falar também aqui do que Moisés fez, né? Ele foi perseguido lá, tentaram matar ele criancinha, porque Deus iria se usar dele no futuro para libertar o povo de Israel, tirar debaixo do jugo, né, dos egípcios, que até então eram escravos dos egípcios, mas principalmente fazer os grandes feitos que até hoje são comentados e serão comentados eternamente até Jesus Cristo voltar, né? A abertura do Mar Vermelho, aquele milagre, né? As pestes e os sinais que Deus deu, né, para Faraó, as cordonizas, a praga dos gafanhotos, a praga das úlceras, a praga da morte de todos os primogênitos, né? E culminou lá com a abertura do Mar Vermelho. Grandes obras Deus fez e deixou marco para a história, para a posteridade, para todas as gerações futuras, né? Enquanto houver fôlego de vida na humanidade, vai estar isso aqui registrado. Mas esses homens foram muito perseguidos, muito provados. Mas a única coisa que poderia, que no caso de Moisés, né? No caso de Davi, de Jesus não. Jesus é Deus, né? Ele faz parte da Trindade. Ele em todo momento foi perfeito, foi Deus. Mas a única coisa que pode impedir a obra de Deus, o operar de Deus na nossa vida, somos nós mesmos, as nossas atitudes. Mas mesmo assim, Ele usa de misericórdia de nós, nunca desiste de nós, continua acreditando no nosso potencial, né? O caso de Moisés. Moisés desobedeceu uma determinação de Deus, né? Faça dessa forma, ele fez de outra. Por essa atitude dele, ele não entrou na terra prometida. Deus falou com ele e explicou: você não vai entrar porque você me desobedeceu. Não entrou na terra prometida, mas honrou ele, né? Arrebatou ele. Até hoje não se encontra, não se ouviu falar do corpo de Moisés, onde foi enterrado, ninguém sabe. Mas Deus revelou, inclusive para o sucessor dele, para Josué, o que tinha feito com Moisés, né? O caso de Davi também. A história muito conhecida, né? Da moça que ele se apaixonou, a moça que era casada por um camponês, né? Mas ele se arrependeu ao pó, né? Cumpriu o tempo do seu arrependimento, né? E voltou atrás, e Deus perdoou. Então, a obra de Deus, né? Os planos de Deus, os projetos de Deus para a nossa vida, Deus sabe e acredita, e Ele enxerga a gente Ele vê a gente já dessa forma, né? Somos guerreiros, somos vitoriosos, somos curadores, somos sal da terra, somos luz do mundo, somos pregadores, somos obreiros, somos soldados valorosos trabalhando na sua obra, fazendo a sua vontade, conforme a sua determinação. Então, Satanás enxerga isso, ele enxerga lá o futuro e ele tenta destruir a raiz, né? Ele tenta destruir a base, né? Nos minando, nos deixando fracos e murchos. Então a gente não pode deixar isso acontecer conosco. Temos que perseverar na fé, temos que orar e pedir para Deus, porque Satanás já é mais que derrotado pelo sangue de Jesus, né? Então ele não pode contra nós, porque nós somos as pupilas dos olhos do Senhor. Nós somos os seus varões, suas varoas, que ele tem grandes projetos, grandes planos para nossas vidas. E ninguém pode destruir os planos de Deus. Somos mais que vencedores em tudo. Já fomos resgatados pelo sangue de Jesus. A obra já está completa. A nossa parte é perseverar, é não aceitar, é orar, é clamar e é pôr nas mãos de Deus. Porque quem nos protege, quem nos sustenta
é Deus, tá? Então, a palavra de Deus para a gente hoje é essa. Que Deus abençoe a todos, a todas. Vamos terminar com oração. A oração de hoje, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que Ele traga, né, a existência, a esse plano palpável, os seus sonhos, os seus projetos para a nossa vida, né? O que a gente não consegue ver, mas que Ele já determinou que nós seremos. O que nós achamos que nós não temos capacidade, mas Ele já nos capacitou. Então, vamos orar para que esses planos, esses projetos de Deus venham para a existência nas nossas vidas, tá bom? Então, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai eterno, nosso Criador, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por mais este dia de vida, pelo pão, pelo alimento, pela saúde, por todo o teu amor, caridade, Senhor Deus. E em nome do Senhor Jesus te entregamos nas tuas mãos as nossas famílias, nossas casas, nossos projetos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, coloca as tuas mãos de bênção, Senhor, sobre os nossos negócios, os nossos projetos. E em nome de Jesus Cristo te pedimos, Deus, traga a existência, Senhor Deus, nessa geração, neste plano, os teus projetos, os teus planos de bênção, de vitória, de avivamento, de conquista, de concretização de sonhos nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós não somos capazes, mas o Senhor nos capacitou, Senhor Deus. O Senhor nos colocou por cabeça, então nós tomamos posse dessa bênção para a honra e glória do Senhor, Deus, e que os nossos frutos seja para te louvar, seja para te glorificar e para ajudar o nosso próximo. Todas as coisas nós te pedimos, por tudo nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos, a todas e até amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.